Olá, viajante! Daqui a pouco vamos embarcar numa viagem bem longa, daqui até a China. Serão 2 voos, cerca de 12 horas cada um, ao total 24 horas dentro, de aeronaves. Nesse vídeo vamos falar sobre os cuidados necessários que devemos ter com nossa saúde nessas viagens de avião longas e essas assim bem longas. Vem com a gente então neste vídeo conhecer um pouquinho desses cuidados para que a sua viagem seja bem interessante. Fala em riscos, as estatísticas apontam que acidentes mais sérios, ou quedas com aeronaves são pequenos. E não é disso que vamos tratar neste vídeo. Estamos falando, em especial, do risco em se permanecer por muitas horas dentro de uma cabine de avião. Um espaço com características bem específicas. Por exemplo, o risco é razoável de alguns dias depois de viajar de avião, você acabar com uma gripe. É que o ambiente da aeronave é favorável a infecções, baixa umidade, que resseca o muco, uma espécie de defesa natural do corpo, e centenas de pessoas de diferentes localidades simplesmente amontoadas em um pequeno espaço. Tudo isso é uma combinação bem arriscada. Para você ter uma ideia, o risco de contrair uma gripe ao viajar de avião é mais de 100 vezes maior do que o normal, segundo um prestigioso estudo publicado por uma revista norte-americana. Exposições por mais de algumas horas, a barulhos com 85 decibéis podem causar danos temporários ou permanentes ao aparelho auditivo. Na segunda parte de nossa viagem, a companhia aérea se preocupou com isso. Vamos lá, classe econômica, diferente das tendências aí da diminuição de coisas nas companhias aéreas. A gente recebe uma bolsinha com tapa-olho, tapa-olho na viagem, um kit de pente, escova de dente, pasta de dente e aqui protetor de ouvido, para quem quiser silêncio total na viagem, colocar no ouvido. Bom, pessoal, estamos na China, chegamos bem, muito por conta das medidas que tomamos, no voo, para a gente ter mais conforto e também segurança. Voos longos, podem causar problemas na circulação, sobretudo das pernas, e as meias de compressão são recomendadas. Então elas têm alguns níveis, nível leve, médio e de uma pressão maior, Só que essas meias, você deve comprar com orientação médica, que foi o que nós fizemos. Nós consultamos, nos informamos e compramos as meias de média compressão. E para você comprar meia também, não é assim, você chega, eu quero uma meia de média compressão. Você tem que ir numa loja especializada, essas lojas de produtos de médicos, eles vão tirar suas medidas e aí você sai com a meia na hora. Então, eu, por exemplo, fico com as pernas muito inchadas em voos longos e usei a meia e não tive esse problema. Então, é uma recomendação que você faça antes, uma consulta médica para te orientar com relação ao uso das meias. Atente que as meias de compressão servem para melhorar a circulação sanguínea nas pernas e tornozelos, ajudando a evitar o acúmulo de líquidos, reduzindo assim o inchaço e aliviando a sensação de peso e dor nas pernas, muito típicas de quem permanece sentado por muito tempo. Ela é especialmente indicada para pessoas que têm doenças venosas, como varizes, pessoas com problemas circulatórios e gestantes, independente de for fazer uma viagem de avião. Há técnica para colocá-la adequadamente. Você será orientada sobre isso quando for comprar a sua meia. Muito importante, caso não seja colocada de forma adequada, ao invés de proteger, ela poderá aumentar o risco de problemas. Pessoal, nosso terceiro dia aqui em Pequim, na China,
E não é fácil não, a gente não dá para realmente fazer pouco do jet lag ou do fuso horário. Essa noite foi um pouquinho, né, a gente acabou de acordar, foi um pouquinho melhor que a noite anterior, mas muito pouco. Noite anterior a gente passou a noite completamente acordado, e durante o dia a gente vai, obviamente, rodar pela cidade e dormindo nos trens, no metrô, uma coisa assim meio bem estranha. Quando eu estou falando da gente, estou me referindo a mim e a Úrsula. A Laura tem a sorte de dormir numa boa a noite inteira. A gente chegou, como eu disse, há 3 dias, a gente veio de Londres, a gente enfrentou uma diferença de 11 horas, né, entre Londres e Pequim, mas a gente partiu lá do Brasil, né, a gente pernoitou em Londres, e de Londres para o Brasil uma diferença de 4 horas. Então soma isso, camarada, você vai ver que você não é uma adaptação muito simples, você tem que se adaptar a essa questão. A gente, quando ainda no Brasil, no Rio de Janeiro, a gente discutiu sobre a pertinência de fazer uso de medicamentos para dormir e tal. Isso também é uma possibilidade, tem que ser feito, evidentemente, sob consulta médica, né, porque tem riscos. A gente decidiu por não fazer, mas é uma coisa que precisa ser considerada, né, se você quiser ter uma adaptação mais ligeira, né? Mas o que eu quero deixar registrado é que não é fácil. Checklist de segurança de sua viagem. Embarque com soro fisiológico nasal. Ele vai permitir que sua mucosa não fique ressecada, diminuindo assim o risco de infecção por vírus. Evite beber água em excesso, somente aquela dose para dar uma relaxada. E é claro, beba muita água, se mantenha muito hidratado. Use também meia de compressão, isso evita que você tenha acidente vascular. Numa viagem para a China, talvez você precise algo como uma semana para se adequar completamente ao horário local. Mantenha-se hidratado e durma segundo os horários da China, se for o caso. Diminua os riscos, vai dar tudo certo. Faça uma boa viagem e curta muito seu destino.